Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast por aqui mais uma vez. Hoje temos uma dupla com a gente aqui muito especial, como sempre, né? A gente vai já falar um pouquinho desses nossos convidados de hoje, mas antes a gente quer sempre lembrar para você não deixar de curtir, compartilhar e se você não for inscrito, se inscrever no canal. Se você nunca assistiu nada do Completude, é a primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Essa bancada é para que você possa ter uma vida mais completa em Cristo, como Jesus disse, que eu vim para que tenham vida e vida plena, abundante, vida completa. Então, a nossa intenção é essa. Seja bem-vindo e que você possa se sentir em casa e compartilhar, se você for abençoado, com outras pessoas aquilo que está lhe abençoando também, né, Moisés? Perfeito. E a gente está aqui, você já sabe com quem a gente está. E eu tenho certeza que vai ser o momento de compartilhar do amor e daquilo que Jesus tem feito na vida desse casal maravilhoso. Eu já Legal. agradeço imensamente, porque eu sei que é um desafio estar aqui agora, mas pelo amor da obra. Dani, Pastor Cláudio, muito obrigado por vocês estarem Sejam aqui. bem-vindos. Sejam bem-vindos. E eu sei que a gente tem muita coisa para tratar nesse pequeno tempo aí. Mas eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente quem estiver Amém. escutando aqui. Dani, pastor. A gente que agradece, a gente se sente muito honrado de estar fazendo parte desse projeto de vocês. E a gente está aqui, a gente veio para servir, a gente veio Amém. para fazer o que Deus quer fazer, né? A gente está aqui disposto a Sim, deixar Deus falar aí através das nossas vidas, né? O que Ele amém. quer falar, a forma como Ele quer ministrar. E a gente está aqui para isso, né? Também para Perfeito. receber de vocês, né, essa interação, isso é muito bom. Esse contato, né? Dani, e aí? Isso, quando o pastor Eric ligou, né, para Aham, falar, a gente, nossa, vamos sim, vamos estar lá compartilhando, contando as bênçãos, né, que nem a aham, música diz, conta as bênçãos. aham. E A eu gente, quero logo começar aqui, ó, atrapalhando um pouquinho aqui minha Pode, esposa. fica à vontade. Fazer essa menção ao meu amigo e à minha amiga, os pastores, né? Pastora Raquel e o pastor Eric. Aham, São pessoas assim que a gente ama demais, assim, tem amigos uma. mais chegados. São aquelas. É tipo assim, isso é aquele. Como o verdade. Dani falou, realmente. Pessoas assim que a gente considera assim na prateleira de cima do nosso É. coração. E a E eles gente que ama fizeram muito essa eles. ponte aqui pra É gente. isso aí. Isso foi muito bom, porque de fato eles abençoam muito, sempre abençoaram muito a nossa família. E essa conexão tem sido do céu mesmo, quanto que tem sido transformador para todos nós. Dani, pastor, sei que a gente tem muita coisa para conversar aqui, mas apesar do tempo, eu tenho certeza que o que for falado foi o Espírito Santo que inspirou. Mas antes de tudo, eu queria conhecer um pouquinho a história de vocês, quem é a Dani, quem é o pastor Cláudio, como foi esse encontro com Jesus, esse testemunho de vida maravilhoso aí. Bem, acho que eu posso começar, né? Pode, Então, você que é assim. cabeça tem que começar, né? Bem, eu vou tentar assim, ser bem breve nisso, porque às vezes é legal a gente falar depois de Jesus, né? Depois de Sim. Jesus é a coisa mais linda do mundo. O Uhum. antes a gente fica assim meio até com vergonha, a gente vai falando de coisa do passado, que coisas que não, né, que a gente até fica assim triste, né? Poxa, por Aham. que que eu dei tanta cabeçada na vida, fiz tanta coisa, tanta bobagem, né? Perdi Sim. tanto tempo, Aham. né? Mas serve para que pessoas que talvez estejam passando por uma transição, passando por uma crise na vida, né? E às Perfeito. vezes vê no testemunho, né, em alguém que superou e que o Senhor esteve ali e de repente causou, né, uma revolução e que a pessoa conseguiu Uhum. superar e está caminhando com Cristo a partir de Perfeito. então. Perfeito. Eu sou de uma família assim simples, né? Lá em casa o Senhor me chamou, não tinha ninguém crente, né? Na verdade, ninguém era cristão. E eu era músico, né? Eu fazia escola de música, tinha um grupinho de MPB. Na Aham. verdade, eu ficava transitando nos estilos musicais, né? Eu era roqueiro e também tinha uma equipe, um grupo de Era MPB, bem mas eclético. era eclético. Mas eu era meio roqueiro também, cabeludo e Era, Olha tal, aí. rapaz. Lá em São Luís tinha um evento chamado São Luís Rock Show, São Luís do Maranhão, Olha, né? Eu tava lá todo ano, é batendo mesmo. cabeça, dando aqueles pinote lá que aqueles Aham. roqueiros fazem. Aham. E assim, só que chegou um determinado momento, nesses eventos que eu ia, inclusive me envolver com o pessoal do movimento Red Banger, movimento de rock e tal. E eu cheguei aí num evento uma vez lá no shopping, Tropical Shopping, no estacionamento do Tropical.
E aí tinha uma banda que eu não sei nem se eu falo o nome dessa banda aqui, uma banda chamada Ânsia de Vômito. Olha o nome da Olha banda. só. Caramba. Ânsia de... Eu ia no show desses caras. É mesmo. Aí eu tava lá e o vocalista da banda começou a declarar blasfêmias, um monte de coisa, e eu não era crente nem nada. Sim, sim. E aquilo me incomodou muito. Eu disse, qual a necessidade desse cara falar essas coisas de Deus, né? E ninguém tinha pregado pra mim de Deus nem nada, mas aquilo mexeu comigo. E naquele mesmo dia eu decidi sair daquela vida. Até que meus amigos me questionaram, pai, por que tu vai embora e tal? Nesse mesmo dia a gente tentou, o pessoal queria tretar lá com o rapaz lá, porque tava com uma camisa com símbolo nazista, aí a gente já queria bater nele lá e tal. É tipo assim, uma coisa sem propósito nenhum. A gente tava assim meio que sim. meio uma coisa, uma revolta sem causa. E Perfeito. aí foi quando, naquele mesmo dia, eu decidi que aquele ambiente não era para mim. E ali foi onde eu senti uma faísca de Deus, uma fagulha acontecendo. Não sei como, né? A gente só uma coisa assim, só que Sim. Deus pode explicar na eternidade, né? Que foi como é que funciona esse propósito, esse processo. E eu tinha uma vida muito desregrada e promíscua, né? Eu tinha uns 21 anos, mais ou menos, na época. E eu me lembro que a gente tinha uma Kombi. E nessa Kombi, eu estudava à noite. Quando era final de semana, eu levava a turma todinha da escola pra farra. Ou pro reggae, olha, até reggae eu ia. Era reggae, era pagode e tal, eu levava a turma todinha. Eu era aquela pessoa que arrebanhava os amigos para levar pra bagaceira. Sim. Então eu tinha meio que o prestígio, né? Vamos dizer assim, da galera da escola, né? Que eu fazia um curso técnico na época do Cefet. E aí foi quando, nesse meio dessa vida, né, promíscua, e passava as madrugadas na noite com mulheres e tudo. Às vezes eu me lembro de onde eu estava, de algum lugar assim, eu ia abrir a loja, porque a gente tinha uma loja da família, né, de produtos veterinários e tal. E de lá onde eu estava, eu ia abrir a loja do jeito todo. Era uma vida, virava, sabe? Virava. Aí eu tinha uma namorada na época, aí foi quando ela perdeu o pai, né, e viajou pro interior. Passar um tempo lá, viver o luto dela lá com a família e tal. Foi quando eu já tava mirando uma outra pessoa, vizinha da loja lá, né? Olha só, cara, bandido, né? E aí, enquanto ela tava lá curtindo o luto dela lá com a família, eu tava esquematizando ali com uma outra pessoa. E me apresentei para essa outra pessoa, que tinha uma loja do lado, né, de móveis e tal. Aí conversei com ela, disse que eu tava interessado. Ela disse, se você quiser namorar comigo, você tem que pedir pro meu pai. E já no primeiro momento já foi um baque, porque eu nunca tinha feito isso na vida, né? Negócio de pedir pro pai. Mas me submeti a isso. Fui pedir pro pai dela, aí correndo mesmo aqui no que eu tô no testemunho. Sim. E aí, beleza. Quando chegava nos finais de semana, ela dizia assim, agora é o seguinte, se tu quiser manter esse relacionamento comigo, tu tem que ir aos domingos pra igreja. Nossa. Aí eu disse, não. O pacote da história não tava incluído esse negócio de ir pra igreja final de semana. E aí eu passei um mês e pouco nessa rixa lá com ela, que ela não ia mesmo, né? Até que um dia assim, rapaz, por que custa, né? O que vai fazer mal? O que vai fazer mal? Eu só vou lá, depois a gente sai de lá e tal. Comecei a ir. E aí ela me comprou uma Bíblia bem pequenininha, Isso em daquela São que Luís, você... pastor? Isso em São Luís, uma igreja presbiteriana. Uhum. Fica na Coab, uma igreja presbiteriana. E aí eu levei essa Bíblia, ela me deu uma Bíblia pequena de presente. E com essa Bíblia eu ia para a igreja, eu podia esconder ela aqui debaixo do braço, né, que ela é pequenininha. Ela sabia que eu não ia ficar andando com uma Bíblia de estudo Thompson, uma NVI, né? King James. King James, né? Ela comprou uma pequenininha. E aí, essa Bíbliazinha, cara, que foi o negócio. Nossa. Porque enquanto o pastor pregava lá, ensinava, eu comecei aquelas palavras começaram a entrar no meu coração. E eu comecei a chegar em casa e começar a ler, sabe? Rapaz, será que esse pastor está falando? No meu coração faz algum sentido, mas eu preciso testificar disso aí. E eu sempre gostei muito de ler, né? Tanto que sou formado em Direito por causa dessa questão dessa veia da leitura e tal. E aí comecei a ler, comecei a marcar e comecei a ver que fazia muito sentido. Só que a minha vida que eu vivia antes, né, da promiscuidade, daquela coisa toda,
eu ficava numa crise muito grande, porque eu estava preso ao pecado, né? Preso àquelas coisas, e eu não queria abrir mão. Porque quando a pessoa está nessa vida, né, de pecado e tudo, a gente se move pelos sentidos da gente, né? Sim. Quem bebe, bebe, Escravo quem das Pelos fuma, impulsos, né? fuma, né? Quem está na prostituição. Então, você Pelos meio que... prazeres, né? Você não consegue ter a compreensão que existe um prazer maior do que todos esses outros prazeres que o mundo oferece. Eu achava que eu ia perder isso. Eu vou perder isso, cara, isso aqui pra mim e tal, mas eu via que aquilo tudo não conseguia preencher, eu não ficava satisfeito, eu achava que sempre estava faltando alguma coisa e eu sabia, Deus estava falando comigo nisso, nesse sentido. E eu me lembro que uma vez eu fui para a igreja, né, e aí foi o ponto chave da história. Eu estava indo para a igreja, eu ia de ônibus, né, e aí quando eu peguei o ônibus, lá em casa e tal, eu estava dentro do ônibus e o ônibus estava vazio. E eu sentei no último, uma cadeira lá atrás. E aí eu botei a bíbliazinha, né, que ela tinha me dado, essa moça, e botei no colo. E aí entraram duas moças no ônibus. E aí imagina, né, aquela natureza Sim, do humana, homem, né, já enchi o peito, né, fiquei assim, esperando elas virem para dar uma paquerada e tal. Só que quando elas estavam passando na roleta do ônibus, e eu olhei o que estava no meu colo? A A Bíblia. Bíblia. Eu disse, meu Deus, olha, ainda chamei Deus ainda, né? Meu Deus, a Bíblia. Que é isso? Eu vou me queimar com esse negócio aqui, vai atrapalhar tudo. E aí o que eu fiz? Olha só que Escondeu. bandido. Peguei a Bíblia, joguei debaixo da camisa, tu Aham. acredita, cara? Aham. Só que quando eu fiz isso, eu ouvi uma voz. Meu Deus. Eu vi uma voz dizendo assim, meu Deus, até hoje eu fico Emociona. arrepiado. Eu me emociono com isso. Uhum. E a voz dizia assim, meu filho, eu nunca me envergonhei de você. Tu vai te envergonhar de mim? Meu Deus. Meu amigo, eu me levantei num salto, puxei a cordinha do ônibus e a primeira parada que tava lá eu desci com medo. Veio assim uma O coisa assim, medo. é porque assim, Uhum. imagina um Sim. susto. Sim. Uhum. Que é isso? Que é né? isso? Será que eu tô Tô ficando sozinho, não doido? tem É. ninguém comigo aqui. Aham. E de repente você ouve uma voz vindo não sei de onde, parece que tava dentro de mim aquela voz. Gente, meu Deus. Parece que ela ressoava de dentro de mim, uma coisa assim, eu não sei te explicar. E aí eu me lembro que eu fui para a igreja, quando eu entrei na igreja já foi chorando, em lágrimas, em prantos. E aí eu me lembro quando eu entrei, o pessoal me recebeu, a família da pessoa que tinha me levado para a igreja, perguntou: o que está acontecendo contigo? O que foi que aconteceu? Tá chorando? Aconteceu algum problema? E eu não sabia dizer nada, eu não sabia explicar, e a única coisa que eu queria, que eu estava esperando, era o pastor no final do culto fazer o apelo, né, chamar. Sim, olha só. E eu não sei nem o que ele pregou nesse dia, não lembro, Uhum. porque eu estava tão envolto numa atmosfera assim, numa coisa assim que e eu disse: é hoje, é um chamado de Deus. Meu Hoje eu Deus. sei que Deus existe. É Uhum. como diz a palavra de Deus, né? Em livro de Hebreus diz assim: aqueles que se aproximam de Deus, importa que eles creiam que Ele existe Sim. e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sim, Ou seja, às vezes muitas pessoas vão para a igreja e nem creem que Deus existe. sim. É, né? Elas vão assim de forma meio que religiosa, no costume, às vezes desde criança. Aham. Verdade. Mas a gente precisa ir além do costume, da religião. Sim. Nós precisamos ir além de uma experiência com Deus, porque Perfeito. Deus é real. Uhum. E Deus precisa ser real nas nossas vidas de forma pessoal, como Deus foi Perfeito. a partir daquele dia, Meu Deus. de forma pessoal. Eu Sim. disse: Deus existe, Deus é real. E por Gente. isso, por essa convicção de fé, eu vou entregar minha vida para Ele. E aí foi assim, né? Em Meu resumo mesmo, né? Eu, Deus. eu, eu fugi aqui de tantas Tenho coisas. certeza que só isso agora, 10 minutos, você já foi impactado aí com esse testemunho, porque eu fui, meu Testemunho Deus. forte, né? Meu E Deus. foi mais ou menos em resumo, né? Tive tantas situações nesse processo, né? De pessoas me procurando para voltar às velhas práticas, voltar às Uhum. mesmas coisas. Tive experiência de fugir, correr mesmo, Sim. que nem o José. José correu da esposa de Potifar, de uma outra ex que me armou uma cilada para mim numa casa, perto da casa dos meus pais. Sim. Meu E Deus. aí ela disse que iria conversar comigo, tava com uma amiga dela lá. E aí eu fui lá, inocente, né? E ela tramou, a menina deu sinal pra menina, a menina foi embora e ela
se despiu toda lá. E aí eu fiquei naquela coisa, naquela guerra, né, da minha natureza anterior. E aí eu me lembro que eu comecei a orar, né? Eu disse, Senhor, me ajuda, fechei meu olho, né? Comecei a orar na frente dela naquela situação. Gente, Eu disse, Senhor, me ajuda, Senhor, senão eu não vou conseguir, me ajuda nessa hora e tal. E aí ela me olhou, disse, tu tá aí orando? Que é isso e tal? Veio uma ira, né? Veio uma coisa assim, e ela mandou eu ir embora. Porque eu tive aquela Sim. atitude, né? Sim. E ela mandou ir embora naquela hora. E aí eu senti como fosse um livramento, né? Uma Meu coisa Deus. de Deus ali Uhum. acontecendo. Porque eu clamei, Sim. eu não tive a iniciativa de sair correndo. Porque eu pensei, eu vou orar. Vou pedir ajuda. Eu vou, Senhor, me Pedir ajuda ajuda, aqui, Senhor, me Senhor, ajuda. nas minhas fraquezas e tal. Aham. E Deus, da forma dele, Sim. me Sim. deu escape, como diz a palavra, né? Que Deus ele não impõe sobre nós uma tentação que sobreponha as nossas forças, mas Verdade. que ele prepara um escape. Sim. Além de que não é maior do que a gente possa Ele suportar, prepara o escape. ele prepara um escape. Amém. Tudo Meu se Deus. cumprindo, né? A palavra de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Meu Deus, que Verdade. coisa, Senhor. Dani! Até hoje, assim, quando eu ouço ele falando, eu também Gente. sou muito. É lindo a gente ver o que É. Deus pode fazer, né? De transformar o coração do Só homem, né? aproximar aqui, porque vai ficar bem Não, confortável. deixa eu vir mais pra cá. Então vamos lá, eu, né? Agora. Deus. Tava fazendo as contas aqui. Eu me converti com 15 anos, né? Eu me converti mesmo. Mas Deus começou a me chamar aos 11 anos de idade, muito cedo. Eu tinha uns vizinhos que eles eram evangélicos e sempre levava gente, né? Tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, né? Porque eles ajudaram quando minha mãe veio para São Luís muito nova, né? Receberam minha mãe e tal. Então tinha uma ligação forte quando eles iam para, bora para a igreja, vamos levar as meninas para a igreja. E aí eu ia para a igreja com eles. E lá também eu começava a chorar do nada, assim, 11 anos. Eu sentia algo ali naquele lugar que eu não sabia também explicar, né? Tanto que eu estava lembrando aqui, eu lembro de eu chorando naqueles bancos, né, de madeira de antigamente, né, das igrejas. E vinha Verdade. alguém, né, sempre consolando, tá passando por algum problema? Eu disse, não, eu não conseguia explicar o que Explicar o que era. que Eu disse, tava não é sentindo. problema. Só que eu estava ali naquela idade de começar a descobrir o mundo, né? Sim. Adolescente ali, né? Começando a adolescência, e eu dei muito trabalho para minha mãe na adolescência, muito mesmo, porque eu comecei a conviver com pessoas de barra pesada, não sei se vocês são dessa época, né? Sim, Eu somos. vou denunciar a minha idade, né? Somos. Mas, Moisés assim, Porque o Rafa é mais velho. Quem olha assim não diz, né? Quem olha assim, né? lá em São Luís tinha um tempo que tinha umas gangues, Sim, né? sim. Aí tinha uma gangue da Bota Preta, era uma das bem Era briga de famosas, gangue, né? Briga de né? Era as Bota brigas de gangue. Eu comecei a caminhar com algumas pessoas que estavam nessa linha, né? Era uma gangue contra a outra, então marcava o dia, né? De se encontrarem na rua e tudo. Eu lembro de uma vez que eu tava com um pau de madeira desse tamanho, porque Era mesmo, Caramba, né? homem sério? brigava com homem, Quem mulher olha brigava isso, com mulher, meu né? Deus. É mesmo? Então eu tava ali preparada, porque eu andava com os rapazes que estavam, né? Tava de rolinho Aham. com um lá e tal. E começou isso. Só que aí minha outra vizinha do outro lado, ela ela era bem mais velha que eu e ela tinha uma vida mesmo assim de festa, de balada muito bonita, era modelo e tudo. E essa menina se converteu. E aí ela começou a pregar para mim. Olha só. Começou a pregar para mim na calçada da minha casa. Eu lembro, gente, Meu detalhe, no Deus. postezinho da calçada. Só que eu com 11, 12 anos, eu dizia assim, meu Deus, mas a mesma coisa, você não quer abrir mão, né? Da sua vida aqui, dos prazeres que o mundo pode oferecer. Então eu estava começando a descobrir isso, eu disse, ai, mas aí eu não vou desfrutar, eu não vou para festa, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou fazer isso, fazer aquilo. Eu estava ali convencida que aquele era um caminho. Eu lembro que eu chorava muito naquela calçada, ela pregando para Meu mim, Deus. Dani, lembra? E eu lembrava como ela era antes, porque eu sabia como era a vida dela. E estava vendo a transformação que Deus estava fazendo na vida dela. Só que eu ficava naquele dilema também. E nisso ficou, o quê? 4 anos, né? 4 anos eu nesse dilema. E aí eu fui só me afundando, andando com mais companhias, me corrompendo, fazendo as coisas E teus escondidas. pais, tua mãe? Gostava muito de reggae, né? Eu ia nas madrugadas. São Luís tem muito reggae, né? Muito, a cidade né? do reggae, né? É. Que eles chamam. E essa família que era evangélica, a filha mais nova se desviou. E aí nós éramos muito amigas.
Então, como as Como famílias é, eram né? ligadas, Questão do relacionamento. eu ia dormir lá, a mãe dela era enfermeira, então quando a mãe dela estava de plantão, ela dizia assim, Zezé, que era minha mãe, deixa a Dani dormir aqui comigo, né? Já entenderam, né? Eu ia dormir lá, só que no lençolzinho que eu levava roupa para ir para a Aham, festa. sim. Então dava madrugada, a gente só esperava dar o horário de começar o reggae para se arrumar, pular o muro e essa história do muro é engraçada. Tudo é um Para poder esquema. ir pro reggae. E a minha casa tinha um muro baixo. Então, para a gente sair da casa dela, que tinha grade, a gente tinha que pular o muro da casa dela para minha e pular o muro da frente da minha casa. Toma. E o meu pai ficava até tarde no sofazinho dele, que dava o olhar dele direto para a rua. Nossa, ele te viu Né? pulando. Então, a gente esperava ele fechar a janela para poder Ah, pular tá. o muro. Tinha que ter essa espera aí. Só que isso durou alguns meses, eu fazendo isso, indo escondido e tal. E aí teve um dia que ele não fechou a janela. E passou a hora, e deu 11, deu meia-noite e nada dele fechar a janela. Eu disse, vamos assim mesmo. Eu que incentivei, eu disse, não, vamos assim mesmo. E ela foi na frente, ela passou na frente. Passou, eita, beleza. Na hora que foi a minha vez de passar, eu em cima do muro. Como Deus é bom. Meu pai me olhou, disse assim, Eita. Zé, aquela ali não é Dani? Meu Deus. Cara, Gente, ao invés de eu voltar, parar, né? E eu corri e fui pro reggae, assim mesmo. Só que É. eu fui com aquela certeza, vão vir atrás da gente, né? E dito e certo, foi a família dela, com meu pai e minha mãe, quando eu vejo eu passando assim na frente, né, lá do evento, e eu lembro só do meu pai pegando meu braço, bora pra casa que tua mãe tá te esperando. Toma E aí, aham. ali eu peguei uma pizza bem Bem dada, dada. bendita pizza, que eu louvo a Deus por isso, né? Aham. Pela disciplina Sim. que eu tive naquele tempo. Foi um ano, assim, muito difícil, né? Com a minha mãe. Eu só saía de casa para escola, muito vigiada, porque eu estava Uhum. totalmente perdida, né? Eu já estava num ambiente, assim, eu só não me droguei, né? Uhum. E me prostituí. Mas o resto, assim, Sim. de bebida, eu chegava, né, alcoolizada em casa, minha mãe não percebia, fumando. Isso Uhum. aos 11 anos, 12 anos, né? Uhum. Então, era um caminho que já estava muito traçado. Eu digo que se Jesus não tivesse me alcançado aos 15 anos, eu não sei nem se viva eu estaria, Uhum. né? Para o rumo, assim, Sim. as más companhias corrompem mesmo, né? Sim. Como a palavra de Deus nos diz. E aí, nesse processo de castigo, né? Desse um ano, foram chegando outras pessoas. E eu lembro que eu tinha uma amiga da Igreja Católica. E ela pediu permissão para minha mãe. Ela tinha uns 2 anos mais velha que eu, só. Nova também, mas muito ajuizada, né? Aham. Joaquina, eu lembro até o nome dela. E ela pediu para minha mãe, deixa eu levar ela para a igreja, para missa. Tá bom, e minha mãe era a única pessoa que minha mãe deixava eu sair de casa. E eu comecei a ir para missa e comecei a me engajar ali na igreja católica, acho que com uns 14 anos. E tinha algumas coisas, minha mãe sempre muito religiosa, nos ensinou princípios, valores, né? Mas nunca nos ensinou de fato o caminho, né? O caminho, né? Desse processo de conversão, de transformação, de uma vida de santidade, era mesmo religiosidade, né? Mas eu sempre fui muito intensa com Deus, né? Em tudo, né? Quem me conhece sabe. E aí eu comecei a mergulhar, me envolver com um grupo de jovens, eu comecei a cantar na igreja católica, né? Muito cedo. E para muita gente, eu lembro de uma vez tem a questão de coroação, né, lá da Santa e tal, e me convidaram, eu criança. Começou daí. E comecei a me envolver com a igreja católica. E foi quando eu fui lá, eu comecei a namorar com um rapaz, que a família dele toda era evangélica. Só ele que era católico. Ele e mais uma irmã. Uhum. Só que nesse nosso grupo da igreja católica, vou tentar resumir. Uhum. Eu tinha uma amiga que ela era muito envolvida, a família dela com macumbaria, com umbanda. Uhum. E essa menina fez uma cirurgia. Ela, no tempo, né, cirurgias tinha um corte enorme, né? Era a barriga Sim, aberta, barriga que aberta falava, que eles então falam. costurava, Ou ficava peito aquela coisa. aberto. Ela teve um problema que eu não lembro o que era, ela fez essa cirurgia. E aí, eu não acreditava que uma pessoa poderia ficar possessa. Sério. Eu não Aham. acreditava nisso. Isso não existe. Aham. Demônio incorporal. Isso não existe. Eu creio em Deus, mas isso aí eu não acredito. Aham. Só que eu vivenciei isso na prática, Mas né? tu Assim, vistes? foi essa minha amiga, que era muito próxima,
ela ficou possessa naquele processo de recuperação dela dessa cirurgia. E todo aquele grupo de jovens ali da Igreja Católica viveu isso. E foi quando a gente, né, vendo ela naquela condição, a gente muito desesperado, muito jovem, sem entendimento nenhum, bateu o desespero, né? E eu lembro de cenas assim muito fortes que eu experimentei na sala da casa dela. Ela muito magra, muito debilitada, né, por causa da cirurgia. Ela sozinha de um lado de uma porta de madeira enorme, e 5 rapazes de outro lado, que eram os nossos amigos, empurrando. Porque ele Gente. queria trancar ela dentro do Aham. quarto, o demônio, né? Sim. Pra matá-la mesmo. Eu vi essa menina grudada na parede, como se fosse Homem-Aranha. Gente. De verdade. Tô falando pra Aham. vocês porque Uhum. eu vi aquilo Sim. ali. Uhum. Então, aquela experiência, assim, me deixou muito. Meu Impactada. Deus, existe um reino espiritual que eu não sabia, que eu não conhecia, e isso é real. Isso é real. Então, eu chegava em casa chorando, 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 assim. E através, sempre gostei muito de música, né? Desde cedo, cantando Uhum. também desde 11 De anos, criança. desde criança. Então, assim, a música era um canal de me aproximar para Deus. Então, eu botava música evangélica e chorava. Eu sempre fui muito, assim, quebrantada, né? Na presença de Deus. Aline Barro, né? Botava Aline Barro. Ixi, tinham mais outras lá. E Fernanda aí, Brum. teve um Isso. dia que essa menina, assim, tava assim, a gente já tava com pena dela. O diabo, assim, Tava maltratando maltratando. ela. Judiando dela. E aí a gente vamos pedir socorro, né? E a gente foi pedir para os líderes da Igreja Católica, né? Tem todo um processo, não sei se vocês conhecem, tem para pedir, Exorcismo, né? para fazer um exorcismo, tem que pedir autorização Sim. para isso e tal, não sei o que no tempo, não sei como é que tá hoje, mas naquele tempo precisava desse processo. Só que nós não tínhamos tempo, ela estava ali morrendo, Sofrendo. né? Além de espiritualmente, né? Sofrendo fisicamente. E nessa hora que a gente não tivemos suporte nenhum de socorro, esse menino que eu namorava, ele lembrou do pastor da mãe dele. Ele disse assim: eu vou chamar então o pastor da igreja da minha mãe, pastor Marques. E eu lembro que pastor Marques foi lá, expulsou o demônio daquela menina e todo um grupo de muitos jovens naquela sala enorme, vendo aquilo ali. E naquela oportunidade ele falou de Jesus, Nossa, meu Deus. naquela sala. Uhum. Tinha 14 anos. E ali eu via para casa, eu disse, eu tô convencida. Se eu já alguns anos atrás alguém falou disso para mim, agora eu estou certa que é isso. Mas eu fiquei nesse dilema, né? De abrir mão, eu ia fazer 15 anos. Eu ainda cheguei a fazer festa de 15 anos, eu gostava muito de música, eu gosto muito de música. Eu gostava muito de dançar e tal. E esse rapaz que eu namorava, naquela situação, ele se converteu logo de cara. Ele se converteu. Só que ele entendeu meu processo, né? Assim, ele não me forçou e tal. E ele começou a ir para a igreja evangélica, largou a igreja católica. E eu continuei lá, e ele lá e eu aqui, né? Uhum. E foi para minha festa de 15 anos e tudo. Só que ele começou a me confrontar, né? Dani, não dá para você viver com essa vida. Você não esqueceu da experiência que a gente teve. E na festa de Ano Novo, ele me acompanhou numa festa de Ano Novo, que eu queria ir, que esses nossos amigos, essa menina se converteu, mas não se firmou, né, também, perdi contato completamente com ela, mas no final do ano a gente fez uma festa. Quando chegou nessa festa, eu não tive vontade nenhuma, Gente, de como é que é, né? dançar, de beber. Uhum. Eu olhava ali para aquele lugar e eu dizia assim, cara, isso aqui não é mais para mim. Sim. E aí eu olhei para ele e disse assim, me tira daqui agora. Olha A só. partir de hoje, eu tomo a minha decisão de caminhar com Jesus. Dia 1º de janeiro Gente. de 95. De 95. De 94. Aham. Não, 95. Uhum. E desde então, quando eu fui para a igreja, né, da mãe dele, né, Igreja Batista de Getsemane no tempo, eu já fui decidida. Eu fui tão decidida que esse momento do apelo, que hoje para mim é um dos momentos mais lindos do culto, é onde tudo faz sentido, né? Além de cultuarmos a Deus, a gente Sim. cumprir o nosse primeiro chamado. Eu nem fui para frente. E ele perguntou: tu não quer ir lá para frente? Eu disse: não, eu tô certa que eu vou ficar aqui. Aqui é o meu lugar. E desde hoje eu me arrependo, né? Porque eu queria ter ido lá na frente Viveu e esse tal, momento. viver esse momento. Mas, assim, muita certeza, né? Que ali Deus estava começando uma nova história para mim. E aí começou os meus processos também. Minha mãe começou a questionar: mas tem que batizar de novo? Como assim e tal? E me converti aos 15 anos de idade nessa situação. Por isso que eu te disse que foi meio trust, foi mais tenso do que isso aqui que eu falei. Mas aquela experiência me aproximou de Gente, Jesus. meu Deus. E a gente vê, Caramba. né, a importância que quando a gente se converte, a gente começa a entender que não tem a ver com proibição, com regra ou com
não fazer. Tem a ver com aquilo que começa a fazer sentido para você, e aquilo que não faz mais sentido para você, e isso é um testemunho interno. Eu sei que a gente ainda continua brigando, né? Aí tem um processo de Sim, conversão, sim. o Espírito Santo vai trabalhando, mas isso é muito lindo, porque às vezes eu lido com essa relação, né, de início de conversão, eu falo, não se preocupe, o Espírito Santo vai, a gente orienta, diz e De tal. fato, é ele que convence, Aham, né? é ele que convence, não tem a ver com regra, não tem a ver com proibição, tem a ver com aquilo que começa a fazer sentido para você, de Transformação. transformação. E é real quando vocês falam isso, né? E a questão do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e eu vejo muito essa relação, que a própria palavra fala, né? Vocês erram em não conhecer as Escrituras e o poder de Uhum. Deus. Então isso é muito forte, porque essas experiências não tem como você esquecer. É aquilo que eu acho que é Abacuque fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Acho que é Abacuque, né? Isso. E aí tem essa, não tem como, isso arrepia, isso mostra o poder de Deus. E é muito lindo isso, né, É Rafa? verdade. Mas aí nesse processo aí depois, como é que foi pra... Aí, Primeiro vocês, né? Sim, aí eu ia sim. chegar nesse E, ponto. e Aí o, e nessa o- e o igreja, ministério, né? quem foi que foi bater nessa igreja? Ele. Isso. Ele foi pra Porque lá. assim, né? Quando eu me converti na presbiteriana, né? E a presbiteriana é uma igreja tradicional, né? Igreja Sim. histórica. E aprendi muito lá. Fui muito abençoado no meu processo de conversão, de começo da vida cristã, né? E eu, assim, logo que eu me converti, entrei numa sede Foi radical. absurda. Eu fui, Uhum. assim, aquela bíbliazinha, eu devorei aquela Bíblia, eu li o Novo Testamento rápido, assim. Aí quando eu cheguei em Apocalipse, eu não estava entendendo nada. Eu disse, meu Deus, eu acho que é alguma coisa que eu não entendi lá atrás. Aí eu voltei de Aí novo. volta- Eu tive que voltar, disse, porque eu não entendia. Aí eu disse, meu Deus, eu não estou entendendo, acho que eu estou lendo muito sem critério. Aham. E aí eu comecei tudo de novo e tal. Então, assim, era uma fome absurda. Sabe, é um negócio incrível que Deus foi fazendo nesse processo na minha vida. E à medida que eu fui crescendo nesse conhecimento, eu fui percebendo, né? E assim, eu louvo a Deus pelos meus pastores, que inclusive eu era muito chato no começo, né? Eu me lembro que quando terminava o culto, eu ficava esperando o pastor para fazer um monte de pergunta para ele. Que Que é uma coisa que eu acho que ninguém faz isso hoje, né? Hoje é, Ninguém, acabou o o culto, todo pastor mundo vai embora. tipo, às vezes eu não vejo, mas às vezes tem alguém lá, um pentelhozinho Aham. lá, o que fica, né, ali perturbando o pastor quer ir embora com a família para casa, descansar, né? E o cara, pastor, mas aqui no Apocalipse tá não sei o quê. Mas hoje tem o WhatsApp, que Hoje tem um às vezes tá de WhatsApp, madrugada, 3 da manhã, exatamente, pastor, me explica. exatamente. Às vezes tem um cara lá que fica, né, Manda um áudio de enchendo o 8 saco do minutos. pastor, né? E eu ficava ali no final, aí o pastor às vezes ficava até me olhando, lá vem aquele da pergunta difícil e tal, entendeu? E aí eu ficava nessa, porque eu tava chegou na Getsemane como? Pois é, nesse processo que eu tava lá nesse crescimento, eu sentia que tinha alguma coisa a mais, assim. Uhum. Alguma coisa me movia a buscar algumas experiências mais profundas em Deus, Uhum. né? Pelo fato do estilo da igreja ser daquela Uhum. forma e tal, a gente entende a multiforme graça de Deus, né? Perfeito. Como Deus trabalha, né? E tem gente que não vai Uhum. congregar na Batista porque ele é presbiteriano. Uhum. Tem Sim. gente que vai ser da Assembleia de Deus, se tu Sim. botar ele na Batista, ele não vai conectar. Sim. Exato. Multiforme E graça, quando eu né? tava lá, eu via que não tava mais conectando, né, com aquela padrão, no estilo deles, e eu Eclesiástico. achava que eu preciso de mais, eu preciso buscar mais de Deus, eu tô achando que eu cheguei num lugar aqui que eu não tô conseguindo mais avançar naquilo que eu entendo, né. E aí eu tinha 2 amigos, George e Aline, que também se converteram na minha época. O George era um amigo meu desde a época que eu estudava, da bagaceira também. A gente estava sempre junto na bagaceira. E quando eu encontrei com ele, eu disse, eu quero te dar uma notícia. Ele também quer te dar uma notícia. Que a gente foi procurar os amigos antigos. Eu disse para os meus amigos antigos, quando eu falava para eles, olha, eu quero dizer para vocês que hoje eu sou crente, eu me converti. Aí eles, para com isso e tal. Ficavam rindo de mim, né? Sim. Aí eu voltei a falar sério. Não, é verdade, gente, eu tô hoje, né? Aí eles me olharam assim, sem acreditar, né? Porque eu tava sempre levando eles para aqueles lugares, né? Sim. E aí eu acabei, tipo assim, entre aspas, perdendo, né? Aquelas Eles- pessoas, aqueles amigos, porque eles se afastaram de mim. Uhum. E aí foi através do George, né? Desse meu amigo e a Aline, hoje a esposa dele.
Ele disse, rapaz, é o seguinte, eu me congrego lá na Batista Getsemane. Tu não quer conhecer a minha igreja lá e tal, o pessoal bate palma. Não sei o quê, porque na minha Boa. igreja, Sim. a minha igreja não batia nem palma, né? Era aquela coisa bem informal, né? Aham. Aí eu disse, cara, eu quero conhecer, sabe, eu tô sentindo alguma coisa assim me movendo para avançar nisso aí. Só que aí começou um drama com a moça que eu tava lá antes, né, que me levou, porque ela não queria Sim. sair de lá. Aham, sim. Não, eu sou presbiteriana, vestir a camisa mesmo. Aham. Aí eu disse, não, eu sou a Jesus, Jesus me ama. Eu quero ir para qualquer lugar onde Jesus está aí, livre para fazer o que ele quiser e tal. Chega na parte boa, E tu aí- me conheceu. Aí eu sei que eu convenci ela. Eu convenci ela a visitar, olha só. Eu convenci ela a visitar a igreja batista lá, né? Do Getsemane, que era onde o pastor Marques, né? E Dani fazia parte lá do Louvor. No dia que eu fui lá, na entrada logo, no culto já tinha acabado de começar, tava no louvor. A primeira pessoa entrando com a menina. A primeira pessoa que ela não acredita nisso até hoje, mas eu vou reafirmar que é verdade. Que vai ficar A gravado, eu vou primeira fazer um pessoa, corte com pode essa- fazer o corte. É verdade, diante de Deus, Deus sabe. Rapaz, eu preciso acreditar, porque ele é crente, né? Mas, quando eu chego na porta da igreja, a primeira pessoa que eu olho lá com o microfone cantando era a Dani. Olha só. Quando eu olho, meu amigo, pensa numa conexão assim, Aham. espiritual, Conexão de assim, charabacanta, assim, um negócio. Tá bom. Meu amigo, eu olhei ela, eu disse, essa é a mulher da minha vida. Não tem outra, não tem pra ninguém. Gente, quando é Deus, é Deus. Eu olhei, eu disse, meu Deus, aí eu tava buscando o Senhor, aí Deus já mandou o pacote completo. Já Olha mandou só. a esposa. E aí foi quando eu comecei a frequentar a igreja lá, que ela fazia parte e tal. E foi Terminou no com a processo que eu outra. terminei com a outra, porque ela não aceitava essa minha decisão de querer buscar mais, de querer avançar Sim. mais. Ela estava preocupada naquela coisa não, se eu sou daqui, eu nasci aqui, vou ficar aqui, Aham, pronto, né? sim. Uhum. E aí foi quando a gente agradeci muito, reuni a família dela, inclusive, fui bem honesto. Conversei com elas, foi um momento, inclusive, que o nosso relacionamento já não estava uma coisa espiritual. Uhum, Parece assim sim. que era uma coisa, né? Eu queria avançar Aham, e, tipo assim, eu vou tentar segurar de outra forma, sim. entendeu? Uhum, Então eu percebi, né? Eu disse, não, agora preciso parar e abrir mão até de coisas, né? Que de repente, sim. aquilo que eu estava imaginando que era o caminho, eu vou abrir mão, Uhum. porque eu quero mais de Deus na minha vida. Perfeito. E aí foi quando eu conversei, reuni a família dela, choraram e tal, não entenderam, mas tudo bem e tal. E foi quando houve um rompimento, aí eu comecei a congregar lá. E aí foi quando a gente começou a se conhecer, porque eu era músico, Tocava também, mas né? eu não tocava na presbiteriana. Ah, Eu não entendi. tocava lá. Né? Não- Eu só não- ia, eu não me preocupo. Porque assim, na minha conversão, eu não queria saber de nada. Sim. Eu Só só queria queria conhecer, buscar, é. conhecer a palavra, eu queria ler, eu queria estudar, comprava livros, né? E aí comecei naquela busca, aí a música ficou meio que de lado, Sim. ficou de stand-by, né? Tocava o quê? Você? Eu tocava violão, Violão. era o violão, eu fazia inclusive violão clássico na escola de música ali lá em Lisboa, lá de São Sim, Luís. sim. Então eu já tinha uma prática no violão, tudo. Aham. E aí nesse processo de conhecer o pessoal lá, eu conheci Dani através dessa amiga dela, né, Dani, da Francilene e tal, E aí a gente se conheceu e tal. Só que eu, tipo assim, como eu tava num propósito firme com Deus, eu olhava ela, eu dizia assim, não, mas ela não tá nesse padrão que eu tô, Aham. sabe? Eu não posso entrar de novo no mesmo padrão que eu tava. Sim. Por quê? Porque ela era muito tímida. Quem vê Dani hoje não Aham. é outra Dani quando eu conheci. Essa é uma parte interessante. É uma parte É. interessante, porque inclusive na época, até quando ela ministrava louvor, ela ficava de olho fechado, era uma coisa assim ela era muito Sim, tímida. Né? E eu conversava com esse George que tinha me levado para lá, esse meu amigo, e ele dizia para ela. Aí eu confessei para ele que eu tava com interesse, né? Aham. E aí ele disse, aí só que eu disse para ele, eu disse, olha, mas cara, eu acho que eu não vou entrar nessa, porque eu não quero entrar num relacionamento, eu quero que a mulher seja, sabe, Sim. esteja nessa fome, nessa sede, nessa busca que eu tô. E aí o que que eu fiz? Aí eu comecei A gente começou a estreitar, conversar. começou a conversar e tal, eu comecei a sondar e tudo. Aí eu disse, rapaz, você quer saber de uma coisa? Eu vou investir nela. Uhum. Eu vou investir nela. Se ela for para esse rumo que eu tô indo, e eu vou saber que é ela mesmo,
né? Não vou estar enganado, porque Sim. eu olhei ela a primeira vez, eu disse, é ela, mas eu fiquei ainda meio que cauteloso, né? Disse, não vou mesmo, porque pode ser o coração enganoso, né? De Sim. repente e tal. Aí o que que eu fiz? Eu já comprava livros para ler. Eu disse, rapaz, eu vou dar logo um tratamento de choque nela. Bora ver o que ela vai fazer. Bora ler, Olha o Júlio. livro que ele me Olha o deu, livro que eu dei primeiro para ela ler. Eu livro. disse, olha, eu quero te dar um livro para você ler e tal. O livro de T.L. Osborne, que é Curai os Enfermos, Expulsai os Demônios, Ressuscitai os Mortos. Era esse livro, de T.L. Osborne. Sim. Que era o testemunho de vida dele, que era missionário e tal, na África e tal. E eu dei esse livro para ela ler. E aí eu comecei a trabalhar isso nela, despertar esse... Ela leu, pastor? Eu não sei se ela leu. Lê. Não sei, Porque eu o que acho que que ela leu. acontece? Como eu era muito tímida, muito na minha, né? Ele começou a se aproximar. E aí foi quando a gente, inclusive, fez muito sucesso quando ele chegou lá, né? Porque as É? meninas, né? Ah. Chegou um rapaz novo, tocando violão, ministério e tal. E aí eu era tão tímida que eu dizia assim, cara, ele começou a chamar a minha atenção, né? Só que eu disse, cara, não vai, esse monte de menina aí que já tá de olho nele, ele nem Aham. vai olhar pra mim, nem vai ligar pra mim. Aham. Mas aí Deus nos conectou, né? Ele me pediu pra namorar e tudo, e nisso ele começou essas conversas, né? Dani, tu Mas sabia desde antes, né? que Deus tem mais, né? Deus. Aí ele começava Nossa. assim, umas conversas mais. Porque eu era crente, tinha um temor do Senhor e tudo, mas aquela coisa mais Tradicional, né? Aquela tradicional. Porque coisa lá era uma igreja tradicional, né? contida. Uhum. Coisa Tipo contida. assim, muito. Eu era crente, sempre fui muito Uhum. crente, mas muito no raso, Sim. entende? Uhum. E aí ele começou a cavar mais isso e começou a despertar em mim uma fome por Deus também, né? Nossa. Então, assim, Aham. eu digo para ele que ele é responsável pela mulher desesperada Aí, que eu meu sou amigo, hoje por aí Deus, o que que eu né? fui fazer? Porque ele começou, de fato, a investir em mim nesse sentido. E aí foi quando a gente também percebeu que lá, depois de um tempo, né? Ficamos quanto tempo? Acho que foi Acho pouco que uns 2 tempo. anos, eu acho. Os Por 2 aí. anos foi o suficiente para a gente também entender que ali não era o nosso lugar, Sim, né? sim. Já não estava mais assim. é, A não, gente tava naquele processo desesperado é, por Deus, Uhum. sabe? Uhum. Tipo eu Uma assim, fui busca, batizada né? no uma Espírito busca, uma coisa Santo. assim que tava Sim. mexendo com a gente tão grande. Isso meio que gerava um certo incômodo, né, em O algumas entendimento pessoas. será que é porque eu lembro que aconteceu isso comigo. Eu tô na igreja BNB, mas antes eu orei, fui pra algumas assim. E quando eu cheguei na IBNB, eu disse, aqui é onde Deus quer que eu esteja. E eu percebi ao longo do tempo que é isso que Sim, aconteceu. sim. Será que não foi a mesma coisa? Deus foi levando vocês pra ir pra. Isso. Foi Acho que gerando foram essa. estações. Assim, Isso, eu sim. louvo a Deus e eu honro ao Senhor pela vida das igrejas onde eu passei. Sim, que foram. Presbiteriana, Uhum. Batista, lá do meu pastor Marques, que todos eles me discipularam, eles ficavam nessa Isso. coisa que eu sempre, lá Sim. nessa outra Os igreja nossos também primeiros fazia passos, isso. né? Uhum. Foram com Pastor eles. Marques, me ajuda aqui e tal, não estou entendendo e tal. E eu Aham. sempre muito solícito, muito. Então, assim, eu Fomos sentia muito que cuidados. fomos Uhum. cuidados, Muito assim, cuidados. foram estações, a gente entende. Sim. Tanto que quando a gente conversou com o nosso pastor na igreja, na Getsema, ele disse, meu filho, eu entendo, sabe? Eu acho que Deus tem alguma coisa e tal, Que tá movendo legal. algo. Então, assim, Maturidade do pastor também, né? maturidade, ele é uma bênção. Mas ele dizia Uhum. assim, ó, quando você quiser o leitinho, volte aqui. Tipo assim, dá uma espetadinha também, tal. Mas é uma bênção. Ele, toda vez que eu encontrava com ele depois, ó, como é que você tá? Tá bem aquela coisa do pastor, Uhum, né? Você sim. tá bem mesmo e tal? Quero saber, porque sabe que a gente ama Sim. vocês. Então, assim, foi esse processo até a gente chegar, né? Depois a gente Ah, foi para a igreja que nós, Na Iba. Angelim. a Porque os IBA. pais dele já eram de lá, a família dele já era de lá. Sim. E aí quando a gente decidiu sair dessa igreja, estava tendo o maior evento que a gente tem hoje, né? Que é a conferência de adoração, que Ah, é a tá. adoração Aham. profética. Aham. Pastor vai. E Sim. aí foi nesse tempo, e nesse período a gente se separou, nós terminamos. E aí ficou, ele foi para uma outra igreja, né? Uma igreja pequenininha, né? Inclusive com o pastor Mário, que está com a gente hoje no Uhum. Angelim, Isso. é nosso ancião. E eu fiquei no Angelim porque eu tive uma experiência lá. Eu fui batizada no Espírito Santo lá. Foi uma experiência muito forte. Então, eu lembro de uma palavra que o Danduque, o missionário Danduque, ele tem, que ele dizia que foi decisivo para eu ficar lá. Depois que eu fui batizada no Espírito Santo. Eu comecei a viver experiências ali no Angelim que eu nunca tinha tido. Experiências sobrenaturais mesmo. De liberdade. Uma das coisas que
né, vindo de uma outra realidade, de muito tímida, muito contida na hora do louvor. Eu cheguei lá e eu via as ministras de louvor fluindo no espírito, cânticos espirituais, proféticos e dançando, muita liberdade. Eu olhava aquilo ali e eu disse, gente, eu quero ser assim, eu quero, né, ser usada por Deus dessa forma. E eu lembro, minhas mães do fogo, né, que eu chamo elas hoje, irmã Ângela, que não está mais conosco, e pastora Keila, que hoje é nossa amiga, né, tá lá hoje. Hoje nós lideramos ela no Ministério do Louvor. Olha. Mas eu dizia assim, bota a mão na minha cabeça, bota a mão na minha... Eu preciso disso. Essa ativação. Né? Dessa ativação, Sim. né? Porque eu cheguei no Angelim e eu pedindo para cantar uma música especial, gente. Tem aquela coisa, uma música especial com a irmã Daniela e tal. Sim, era Foi assim. assim que eles me descobriram cantando. Uma oportunidade. Eu pedindo uma Oportunidade, oportunidade. Oportunidade. Não sabendo que legal. a transformação que aquilo ia me levar. E aí, depois de um tempo, nós voltamos, né? Que a história é muito longa. Aí tinha que ser um podcast romântico. Dia dos namorados. Porque tá o livro. E aí ele veio pro Angelim e aí estamos até hoje. Mas também essa experiência da minha ida pro Angelim também foi algo tremendo. Foi, pastor? Porque eu era um pouco resistente, porque eu tava numa igreja pequena e eu... Porque assim, às vezes a gente fica... Já era grande lá? O Angelim Já era era grande. grande, não tinha um apriscão, né? Que tem um Sim. templo maior hoje, né? Uhum. Tinha só o aprisquinho. Uhum. Mas era uma igreja de uma boa quantidade de membros, né? Na época já. E eu fazia parte de uma igreja bem pequena, Igreja Batista Nacional, junto com o pastor Mário, e eu, tipo assim, eu via a necessidade da igreja lá, então, do louvor, então eu fui Queria colocado, ajudar, né? eu queria ajudar e tal, eu já tinha uma experiência musical, eu já ensinava os meninos, eu já coordenava as coisas lá. E aí só que meus pais, a minha família, eles se converteram depois de mim, né? Eu fui o primeiro lá em Aham. casa, né? E meus pais hoje são pastores, né? Inclusive na Olha, que igreja, legal. pastor Serra, Meu pastora Deus. Graça. E eles tinham ido para o Angelim, né? Então por isso que ela disse que minha família já fazia parte de lá, né? Do Aham. Angelim. Só que eu ficava meio resistente. Não, mas a igreja lá é grande. Não precisa. Não Ele dizia assim, precisa. não precisa. Tem aquela coisa, não precisa. Ficar aqui na igreja pequena mesmo ajudando, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí esse meu amigo George, ele disse, cara, vamos fazer o seguinte. Eu acho que a gente tem que ir para o Angelim, cara. Porque, cara, vamos fazer uma prova com Deus e tal. Deus tá movendo lá, tá tendo alguma coisa lá que eu acho que Deus tá naquele lugar. Você diz, pá, Deus tá aqui também, tá em tudo quanto é lugar e tal. Eu ficava meio assim, né? Cara, mas tua família tá lá, Dani tá lá, né, e tal. Eu Aham. disse, rapaz, vamos lá e tal. Beleza. Aí a gente teve um evento desse também de adoração profética, né, que nem tá dizendo. E eu fui eu, George e a Aline. A Aline, que hoje é a esposa desse meu amigo, George. Jorge. Ela foi na marra. Foi meu. Nós fomos arrancando ela. Não, é minha igreja. A minha igreja é Getsemane, eu não vou pra lá, eu não vou, que vocês estão me obrigando pra ir pra aquela igreja. Aí ela foi na marra, mas foi. Quando chegou nessa adoração profética, essa Aline foi lá pra frente, no louvor, na hora do louvor. Aí eu tô lá com o George lá adorando, no meio daquela adoração intensa, de repente, lá vem a Aline lá da frente. Cláudio George, meu Deus, vem pra cá onde eu tô, meu Deus, aqui, ali é uma igreja de pedra, aqui, e começou a falar alto no meio da igreja lá. Olha só. Ela nem queria estar ali. Rapaz, Deus pegou ela no espírito, meu amigo. Ela começou a dizer, vem pra cá onde eu tô aqui, Cláudio, vem pra cá onde eu tô. Pra quem Deus não tá queria. aqui, ela Gente, dizia, Deus tá aqui. Deus tá aqui. Gente. Deus tá nesse lugar, meu Deus, quanto tempo eu perdi e tal. Ela de olho fechado e dançando e fazendo movimentos e tal. Gente. Rapaz, foi um negócio tão incrível que eu comecei a chorar. Disse, meu Deus, Deus falando. E isso não era de lá ainda, né? E eu não era de lá. Ah, tá. Foi Foi uma experiência que, tipo assim, Deus pegou a mais improvável, Uhum. porque eu que queria estar lá com o George, e ele pegou a que não queria. Nossa. E de repente ela decidiu ir lá pra frente, numa hora do louvor, e ela teve essa experiência. É como se Deus dissesse assim: olha, eu tô pegando alguém que nem queria, para vocês saberem que é para vocês virem para cá. Para vocês ficarem aqui, que Deus tem algo com vocês aqui. E é interessante que eu ia comentar Que sobre legal, isso, gente. sobre a palavra do Danduque. Sim. Ele, nesse tempo, assim, uma decisão de ficar lá, aqui é o meu lugar.
ele fala, o lugar onde Deus derrama paz, poder e provisão. Infelizmente, não tem essa palavra no YouTube. Ela é tão, muito antiga, muitos anos. Sim. Já procurei. Não tem. Mas quando ele diz, quando Deus derrama paz no teu coração, ele derrama poder sobre você, e ele te dá toda a provisão em todas as áreas da sua vida que você precisa, Meu esse é o Deus. lugar de Deus para você. Meu Deus. Paz, poder e provisão. É isso. Quando ele ministrou isso, eu entendi. Eu disse, não, aqui é o meu lugar. Gente. E tem 25, esse ano faz 25 anos que nós estamos ali. Meu Deus. Na Igreja Batista Angelim, sendo pastoreada pelo pastor Joaquim e pastora Rose. Aham. Pastores, assim, do nosso coração. Nossas filhas amam tanto a igreja, foram criadas ali, nasceram ali, e elas olham para a igreja e dizem assim, mamãe, eu não tenho nem vontade de ir para outra igreja. Eles são suspeitos para falar do Angelim. Quer nem somos suspeitos. visitar. Outro dia eu perguntei pra uma delas, minha filha, vamos visitar? Não, quero visitar lugar. Minha filha, que isso, mano? Elas contam os dias Elas para são muito chegar o final de apaixonadas. semana. É Sou mesmo. muito apaixonado. Meu pai, mas é lindo demais isso, Estamos né? lá, Toda essa 25 experiência. anos, servindo. E no ministério hoje. No Ministério de Louvor. Aí Servindo. chegamos lá, começamos logo, né, com a oportunidade, né? Aham. O pastor já nos convidou para fazer parte, né, do Ministério de Louvor. Pastor Joaquim. Pastor Pastor Joaquim Joaquim. Silva, Uhum. homem de Deus que está na glória com É. o Senhor. E ele Ai, cuidou de nós até, assim, sempre fomos discípulos dele, né, ali sendo pastoreados diretamente pelo pastor Joaquim Silva, pastora Thelma. Isso. E estamos lá servindo. E depois, né? Aí não sei se todos pode esses avançar anos. nessa parte do pode, ministério, né? pode avançar. A gente já entra nele, inclusive. Isso. E aí depois eles ficaram uma estação, um bom tempo, né? Foi ele que começou, o pastor Joaquim, né? Eu honro ele, né? O testemunho dele, o legado com a pastora Thelma. E logo depois desse processo foi a pastora Flávia e o pastor Fred Arraes Fred Arraes. assumiram o ministério, né? Lá na Angelim. Isso, no Lá no Angelim. Angelim. E aí também Olha. foi um momento assim de uma transição bem assim, bem impactante para as nossas vidas, porque houve meio que uma mudança que foi, ela teve uma ideia assim, uma sacada muito legal, foi a implantação das culturas do ministério, né? As prioridades As e culturas, né? prioridades e culturas, né, que hoje a gente trabalha, né? Isso Gente, pegou que isso. legal. E porque a gente sempre fala, né, com relação à questão da cultura, né? A cultura são ações reiteradas durante um tempo, né? Até você virar um costume, né? Sim. Né? Que você gera uma identidade, né? Legal. No povo. É cultura, costume e identidade. Isso, exatamente. Você chega, por exemplo, aqui em Belém, o pessoal fala galinha, né? Aham. Fala, Mais. né? Mosca, mais, Mosca, né? Ou isso. seja, já é Chiando. de boa, né? Uma coisa, você já faz isso de forma natural. Uhum. Faz Né? parte da Porque identidade. de vocês, aonde vocês forem, Que legal, vocês cara. vão levando Essa marca. o jeito de falar, o jeito de ser, né? Os gostos, né? Coisas assim. Então, assim, Legal. a gente entende que o reino ele tem também essa cultura, né? O reino de Deus ele tem uma cultura, ele é firmado em valores, em princípios. E a pastora Flávia teve essa sacada muito, muito assim Deus de mesmo. Deus, de implementar essas cultura do reino. E a gente martelar isso sempre nas nossas reuniões, nossas reuniões de devocional, nos nossos momentos que a gente está junto, nos ensaios, porque a gente vai gerando isso, né? E todas nas nossas relações entre nós e com o povo de Deus, com a igreja, a gente traz essa cultura e essas prioridades até para solucionar problemas, solucionar Gente, situações que que se lindo. apresentam Sim. na rotina do ministério. Que legal. E o maior isso. desafio é viver, né? Viver Exatamente. essas prioridades e as culturas, né? Sim. E aí, rapidamente, quer falar das prioridades e cultura? Pode ser. ficar à vontade. Rapidamente. fique Então, à as nossas vontade. prioridades a gente sempre fala, né? Que é Deus, igreja e... Equipe. aliás, Deus, igreja, equipe e eu. A gente coloca isso como uma ordem ministerial. Não é, No ministério, né? isso, do Sim, ministério. Porque a entendi. gente Sim. fala de Deus, família, É, né? Sim. de A modo gente- geral, né? isso, de modo geral. Mas lá na nossa rotina ministerial, Legal. a gente Ministério. coloca isso para resolver demandas. Por Ajudou exemplo, muito nas tratativas do dia a dia, né? Ao invés de Isso. pensar muito só no eu gosto, vou fazer eu desse jeito. quero. Vamos fazer assim, ou a equipe, Sim, né, sim. planeja alguma coisa, mas se é alguma coisa que de alguma forma vai atingir a igreja ou os valores do reino de Deus. Então a gente sempre, eu posso dar um exemplo, Que legal, eu posso dar um pode. exemplo, por Aham. exemplo, vamos fechar aqui um repertório musical, né? E aí o que a gente vai ver com relação às músicas? Se essa música glorifica a Deus, Uhum. se essa música é bíblica, né? Se a palavra de Deus está sendo ali honrada, se ela está sendo, né, Sim.
transmitida da forma correta. Tá comunicando, Porque né, isso glorifica a Deus, né? Sim, Honra a Deus. sim. Então, Deus como uma prioridade, como alguém que está acima de tudo, nós precisamos olhar para Ele, né? Aquilo que Perfeito. agrada a Ele. Gente, que legal. Em segundo lugar, se abençoa a igreja, né? Se há algo que abençoa a igreja, inclusive o próprio Dandu que fala, né? Que é uma frase dele, que a excelência honra a Deus e abençoa a Não, igreja. pastor Carlito Paz. Carlito Paz, né? Carlito Paz fala isso, desculpa. A excelência. A excelência Honra honra a a Deus E abençoa as e pessoas. abençoa as Sim, pessoas, sim. abençoa a igreja. Então, a gente pensa na igreja, porque vamos cantar, vamos pegar uma canção, por exemplo, uma coisa específica. Pega uma canção com uma letra enorme, que a igreja não participa, ela não canta, Sim, ela sim. não se envolve no momento de louvor. Mas eu gosto tanto Mas eu dessa gosto tanto, essa música fala Fala tanto tanto comigo. comigo quando eu Epa, tô no mas meu onde você está na quarto. escala de prioridades? Sim. Você está lá no último, né? Sim, Então você sim. não vai sobrepor aos seus gostos, aquilo que está tocando a ti, em detrimento Sim, da igreja, do que vai fazer com que o corpo. corpo, a igreja de Cristo se envolva naquele momento de Uhum. adoração, de louvor. Então isso é um artifício muito Sim. legal, porque você vai sempre se deparar, quando a gente reforça isso, não, mas vamos ver aqui que a gente trabalha, como a gente trabalha aqui. Olha, nossos princípios são esses, então peraí, não está encaixando, tá? Então Certo. vamos. Ou seja, não tem conflito. Isso que ele perguntar, diminui até os conflitos, né? Demais, porque hoje, assim, é engraçado que eles mesmos, no começo foi, né, a gente foi desafiador viver essas prioridades e as culturas até hoje, né? Mas hoje eles já quando eles estão numa situação, é engraçado eles falando, mas primeiro Deus, né? Primeiro, será que é isso que Deus quer? Segundo, vai abençoar a igreja, é dessa forma que a gente vai servir melhor a igreja, tá? Que E pra legal. gente, vai ser bom como pro time, pra Sim. equipe? Aham. Eu não queria não, mas eu vou me submeter. E ficou leve, sabe? Então não tem mais conflito, não tem mais aquela competição, comparação, Que né? legal. Aquelas situações que desgastava, né? Não Interessante. não trazia vida para o ministério, né? Sim, sim. E foi uma transição assim tremenda dentro do ministério. E as culturas, né? Ela implantou as culturas, né? Vamos viver debaixo das culturas da honra, do incentivo, né? Porque a música, artista, né? Tem aquela Tem. veia, Aham. né? Do Sensibilidade, ego, né? muito Tem. sensível, né? Uhum. Eu lembro que ela sempre falava assim, olha, a forma que você lidera um músico é diferente de você liderar um discípulo da célula, Sim. né? Porque o músico, ele tem Tem aquela veia, né, da Do sensibilidade, estrelismo, daquela né? coisa. E Isso, também então ele... tem isso também do lado, né, Do estrelismo. de ultrapassar um limite, né? Diz, poxa, e tal, Sim, eu sim. que tô aqui, né? Então, o Aham. artista gosta de ser elogiado, Sim, né? gente. Honrado e tal. Sim. E a gente estava perdendo um pouco isso, né? Então, a gente estava mais assim, olha, tu desafinou. Olha, você tocou essa música errada. Então, a gente ficava no culto, Aquela cobrança. né? Ao invés de cultuar a Deus, a gente ficava querendo Preocupado em apontar. ver. Se fosse eu, cantava melhor essa música, Uhum. né? Entendi. Entendi. Então, a Aham. gente aprendeu que a comparação leva a competição à ofensa e a ofensa à inveja, né? Nossa, Sim, que Isso verdade. nos leva a pecar, né? Meu Deus. Entre nós. Uhum. E aí ela começou a dizer, ao invés da gente fazer isso, de se comparar, de criticar, né? Vamos ver a beleza que há no nosso irmão. Então a gente começou, poxa, você me abençoou tanto hoje. Meu, Nossa, que aquela bênção isso, ministração gente. Legal. foi uma bênção. Então a gente tenta, isso é a cultura da honra, do incentivo. Aí veio a Uhum. cultura da generosidade, né? Da gente ver alguém que está precisando de alguma coisa no nosso meio, às vezes está do nosso lado, né? Ali servindo junto com a gente não tem noção que aquela pessoa está passando um Sim. problema, né? Então a gente levava roupa para as nossas reuniões, sapato. Ei, essa blusa aqui dá certinho em ti, posso ficar logo? Eita, esse Meu sapato Deus, que e tal. legal. Não era para levar coisa velha, era para Aham. levar algo que eu pudesse Sim, abençoar sim. alguém Aham. do ministério. E depois, quando a gente assumiu, quando teve a transição, eles foram embora para Teresina, né? E nos deixaram a missão, passaram a responsabilidade para nós. Passaram. O pastor Cláudio orando, né? Quer falar, amor, sobre as outras As culturas? culturas, cultura da honra, do incentivo, da generosidade, né? E qual é as outras culturas? Generosidade? Unidade e Unidade. excelência. Unidade e Unidade e excelência. Não, excelência. mas aí já veio no nosso tempo, né? Eu orei, eu disse, porque pensa comigo, né? Quem era o líder do ministério antes, né? Aham. São referência, né? Até no No Brasil, Brasil, né? Fred Pastor Arraes. Fred e pastora Flávia, né? E Uhum. aí a gente ficou meio que, quando eles disseram que ia embora e iam abrir o ministério em Teresina, a gente ficou meio assim, numa crise, né? Disse, meu Deus e tal.
Porque além deles serem essa referência, eles são família, né, do pastor Joaquim, ou seja, da casa. E a gente ficou, Sim. meu Deus, será que a gente vai conseguir? Como é que vai ser a reação das Sim. pessoas e tal? Porque realmente a pastora Flávia, eu honro muito a pastora Flávia, assim, como Deus usou, assim, a vida da pastora Flávia, do pastor Fred, Nós ficamos nessa transição. com um temor, né, de não deixar morrer aquilo que eles... Corresponder Isso, Exatamente. isso. A gente aquilo ficou, que tinha sido. a gente olhou Uma para nós grande mesmos e disse assim, responsabilidade, né? cara, nós somos muito pequenos e tal, nós somos assim e tal, será que a gente vai conseguir e tal? E aí, eu orando, e quando fomos apresentados, o pastor Joaquim abençoou e tal, e aí vamos nessa. E eu comecei a orar, disse, Senhor, o que eu posso fazer para dar um pontapé nisso, para que a gente possa estar junto com todo mundo? Me dá uma direção de uma cultura. E quando veio na mesma hora, como se fosse uma voz dizendo assim, a unidade. Nossa. Porque a palavra fala lá em Salmo 133, né? Onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Sim. Né? Então, assim, eu pensei, cara, a gente precisa estar junto. Precisa chamar o pessoal para perto. Abraçar o propósito, a visão e tal, tá junto com a gente. Aí foi quando a gente implantou a cultura da unidade. E assim, a gente tem procurado ser vigilante nisso, para que, como foi dito aqui, né? A questão da música, a questão da sensibilidade, a questão dos egos, né? Essas coisas todas, às vezes, elas afligem músicos, né? E pela falta de maturidade, né? Falta de discipulado, de Não saber cuidado, como não lidar saber com como isso. lidar com De isso. liderança também, De né, pastor? liderança, né? Porque a liderança, ela é muito importante nesse processo. Sim, sim. A Bíblia fala, né? Assim como é o sacerdote, é o povo. Sim. Sim. Então, assim, Perfeito. se o sacerdote ele for vaidoso, se ele for assim, o povo também vai se É. sentir livre para ser também igual a ele. Sim. Então, assim, e aí depois implementamos a cultura da excelência, porque existia Interessante antes essa questão mas aí dizia antes, não, mas eu preciso de um músico que seja crente. Deus Se ele toca recebe. muito bem, não importa, importa se É. só que não é isso, né? Você vê que quando Davi foi Perfeito. chamado, né, pelo rei Saul, ele perguntou lá, eu quero alguém que toque bem. Só que veio o pacote completo. Era alguém que Aham. tocava bem e era cheio do Do Espírito Santo. Sim. Ou seja, Deus nos chama para a excelência, porque nós temos um Deus excelente. Sim, perfeito. Tudo que ele faz é bom. A criação já diz, olha, ele criou tudo, diz, olha, ele se agradou das coisas que ele fez. É bom. Isso. Olha como é coisa linda que eu fiz. Olha que coisa maravilhosa, coisa excelente. Por que se nós queremos ser a imagem, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E nós temos esse chamado para ser parecido com Jesus, porque nós somos chamados de cristãos, aquele que se parece com Cristo. Inclusive os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, eles se pareciam no jeito de falar, no jeito de Sim. ser. Eles eram identificados. Olha, aquele cara ali andou com Jesus. Sim. Por quê? Porque olha como ele fala. Aham. Olha como ele é, o jeito Verdade. dele. Então ele Sim. está se parecendo no Perfeito. proceder, no jeito de falar. Então Uhum. eu não posso ser diferente daquilo que é Jesus. Perfeito. Jesus é excelente em tudo que faz. É A verdade. Bíblia, a gente canta isso, né? És perfeito. Sim. Eita, não vou cantar, não. Porque vai bagunçar o podcast. Né? Deixa bem. És perfeito em tudo que faz para nós. Deus é perfeito, então a gente tem que também. Amém. E outra coisa, a igreja não tem nada a ver com isso. Verdade. Aí eu boto um irmão lá e Davi fez audição. Eu digo lá, quando a gente faz audição, eu digo, olha, não foi eu que comecei com esse negócio de audição, não. Foi Davi, vai lá ler lá na Bíblia. Davi fez audição para participar. Ou seja, ele não botava qualquer irmão lá que Sim. cantava no banheiro, não. Aham. A pessoa precisava se habilitar para isso, porque Perfeito. a igreja, ela não tem nada a ver com isso. Você tá ali cantando desafinado, aí o irmão tá adorando lá embaixo. O que tá acontecendo ali, meu Deus? Aí você atrapalha, É. né, Sim. o irmão a conectar com Deus. Sim. Então a gente trabalha esses dois lados. Quando pra a gente fala de excelência, tem duas visões, né? A questão de você exercer bem aquilo que Deus, o dom que Deus te deu, né? Ele te deu uma habilidade, Sim. né? E Perfeito. você precisa multiplicar isso, né? Perfeito. A parábola dos talentos nos fala isso. A gente não Sim. pode ser negligente com aquilo que Deus nos deu. Sim. E a arte, ela é uma coisa que você exerce, então eu preciso exercer bem. E eu gosto de pensar, as pessoas no mundo, se você for ver, elas não fazem as coisas de qualquer jeito. Aham.
Elas não fazem. Se você for num show, num teatro, uma peça, você vai ver coisas de alto nível, Perfeito. né? E por quê? Para Deus não pode ser assim. Por que que É. na igreja nós queremos fazer as coisas de qualquer jeito? Entregar uma sobra, né? Entregar o que dá, Que o que dá. sobra. Ah, Deus recebe. Será? Sim, Eu perfeito. acredito que Gente, Deus isso não é muito- recebe. isso é muito- Porque a excelência, E Dani, para eu concluir aqui meu raciocínio. E além de você exercer bem, né, a habilidade, o dom, a dignidade de Deus. Ele é Sim. digno. Perfeito. Ele é digno de você dar o seu melhor, Perfeito. né? E vai te custar. Vai te Vai. custar teu tempo, vai te Uhum. custar recursos. Para nós que somos músicos, vai te custar você investir Uhum. no instrumento, no microfone, Em no cursos. fone. curso. Investir E- o tempo, né? O seu tempo. Exatamente, exatamente. Se você for ver a rotina, um parênteses, a rotina de um ministro de louvor, é puxado, gente. Aham, sim. É puxada, verdade. mas quando a gente Verdade. fala de excelência, não dá para você chegar diante de Deus e entregar qualquer coisa, né? Fazer de qualquer jeito, porque ele é digno Perfeito. Não vou do ofertar ao seu Senhor, né? melhor. Aquilo que não me Algo custe. que não me não me custe alguma custa. coisa, Davi era um né? adorador, nosso exemplo de adorador. né? Sim. E assim, a excelência não só na questão técnica, mas a excelência do coração, né? Perfeito. A excelência, Uma entrega, a né? excelência da verdade. Uhum. Porque eu estava conversando até com o Dani antes de vir para cá, né? Eu disse, Dani, eu tava passando roupa para vir para cá, né? Passando a Aham. camisa lá no hotel. Eu disse, enquanto eu passava a roupa, veio um insight aqui na minha cabeça sobre você amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, Sim. né? Sim. Ou seja, é com todo o teu ser, todo. Perfeito. Todo. Não é em parte, Aham. né? Não é aquela coisa assim, porque quando você fala todo, você não é um personagem. Perfeito. Você é como se Deus estivesse dizendo assim, eu sei que é tu mesmo. Uhum. Tu mesmo está sendo autêntico, em espírito e em verdade. Sim. A autenticidade, a excelência da tua autenticidade. Quem você é mesmo. Sim. Você não é um personagem ali. Você não está ali fazendo uma performance. Tem Sim. integridade, né? Integridade. Não é uma performance. Porque ali, às vezes, o cara quer fazer uma performance. Né? Sim. E Deus olha para ele e diz, cara, isso não é tu. Verdade. Não é tu. Entendeu? É um personagem. Não é uma verdade. Isso. Entendeu? Não é uma entrega verdadeira. Não é você. Não é todo o teu coração. Isso é profundo, né? Porque geralmente quando as pessoas pensam em excelência, se pensa só naquilo que pode se apresentar como uma performance muito Isso, boa, né? Exatamente. Mas isso é muito interessante, porque me lembra daquela vez em que Deus falou pro povo, né? Afastem de mim o estrépito dos teus cânticos, os cânticos bonitos, Nossa. Sim, as sim. músicas bem entoadas, Meu Deus. as vossas orações, os sacrifícios, eu Tá não, nem não vou subindo, receber. Isso. Tava muito bom, Isso. tinha performance, mas não era E aí verdade. é a linha tênue para os ministros de louvor, né? A famosa pergunta, o que é mais importante, pastor? A É. técnica ou a unção? É. Né? Pois é. Pergunta Aí fica, praxe, que todo mundo, porque Pra não mim, tem importa outra é o- pergunta, Para né? mim, eu tenho uma resposta. Para mim, a resposta é o que é importante é o coração. Sim. É como está escrito: esse povo me honra com os lábios, Sim. mas o seu coração está E- longe. longe. E aí eu vou no entendimento dessa mesma palavra se o teu coração está no lugar certo, inevitavelmente você também vai buscar excelência em Isso, tudo que faz. Pronto, isso. é Porque isso. se falta um, porque um não anula o outro. Para Deus, um Exato, não anula o outro. exatamente. Mas se o teu coração estiver no lugar certo, Isso. você vai cumprir a palavra de Deus que fala, no comer, no beber, qualquer outra coisa que seja tudo para a glória Glória de de Deus. Deus. Acabou, é Isso. nesse sentido que eu entendo, sabe, Quando, pastor? e quando você entende isso, que é para a glória de Deus, eu vou entender que eu preciso pegar uma música bem, eu preciso Aham. tocar bem, Sim. eu preciso estar conectado com os céus para Sim. saber o que né, Deus quer fazer naquele ambiente, naquela reunião. Não dá para fazer uma entrega, né? E, de a qualquer gente jeito. precisa ser intencional. Eu tenho estudado muito sobre essa questão de você ser intencional com Deus. Uhum. Às vezes as pessoas elas querem sentir algo, uma confirmação, uma Aham. revelação para se mover. E eu vejo que Deus ele já se move. A Bíblia fala lá em Romanos que
A criação manifesta a glória de Deus e os homens são, por isso, inculpáveis. Sim. Elas são culpáveis, né? Porque Deus ele São sempre... indesculpáveis. Indesculpáveis, essa que é a palavra que eu queria dizer. Eles são indesculpáveis porque Deus manifesta na criação a sua glória. Então Deus, ele está sempre cercando o homem. Ele está cercando por todos os lados. E o homem é que foge de Deus. Deus sempre cerca, Sim. mesmo na ignorância. Eu me lembro de Caim e Abel, por exemplo. Caim ofereceu, deu a oferta dele, Abel deu a oferta dele. E Abel foi rejeitado na sua oferta. Aliás, Caim foi rejeitado na sua oferta. E ele, o que ele fez? O semblante dele caiu, ele ficou zangado, ficou irritado, ficou com raiva do irmão dele. E Deus foi ter com ele. Disse, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Se tu não procederes bem, tu não vai ser aceito. Aham. Ou seja, se tu não mudar isso aí, não vai dar certo? Sim. Não vai dar certo? Então faz, seja intencional. O problema é que tu deu a sobra. Tu deu uma qualquer coisa. Sim. Abel não, ele foi intencional no coração. Ele foi atrás do melhor, A excelência. da né? excelência. Gente, Disse, eu fala vou te muito de oferecer excelência, isso. né? Fala Deus, muito de excelência. O que que eu posso te dar aqui do melhor que eu tenho? Sim. Eu vou ser intencional. Deus não disse para ele fazer isso. Sim. Entendeu? Uhum. Ele não teve uma revelação, Senhor, o que que eu vou te dar? E Deus diz, me dá isso e aquilo. Não. Ele foi intencional. Aham. Entendeu? Nós, como cristãos, nós temos que ser intencionais. Às vezes a gente fica esperando Deus falar. Ah, será? Não, gente. Começa a fazer as coisas. Começa a interagir. Começa a responder aquilo que você está recebendo. Começa a agir. E à medida que você vai fazendo isso, Deus vai te acrescentando, Deus vai te levando, Deus vai te caminhando para aquilo que Ele quer. Porque a Perfeito. gente Entendeu? acaba Assim que querendo funciona. fazer da nossa forma. Uhum. Ah, porque hoje eu não estou com vontade, Sim. né? Eu não estou bem, né? Uhum. E eu lembrei agora de uma passagem que fala nos Salmos, nós precisamos dar o que é devido a Deus, Perfeito. né? Não é da nossa forma, do nosso jeito, quando a gente quer. E o salmista, ele fala, tributai a glória que é devida Meu Deus. ao seu nome, né? O que é tributar? É você pagar o que Uhum. é justo, Sim. o que é Aham. dele, É né? interessante. Hoje eu tava. Desculpa te interromper. É porque eu tava vindo no carro pra cá, eu tava cantarolando aqui na minha mente um louvor antigo, aquele. Ao Rei dos Reis consagro. Uhum. E parei numa parte que Deus falou comigo exatamente isso, porque e é baseado no texto bíblico, que é aquela hora que ele colocou assim: eu te louvarei conforme a tua justiça. E eu fiquei Exatamente. meditando nisso. É isso. Caramba, louvar É a devido, Deus é conforme a sua devido, justiça. né? A glória que é dele. Então não é do meu jeito, no meu nível, na minha medida. É na Não é quando eu tô medida bem, quando da eu tô mal, dignidade quando eu dele. tô naquele dia, não. Sim. É todo, sabe? Sim. É todo o tempo. Em todo o tempo eu louvarei o Senhor. Em todo o tempo. Ou seja, não tem tempo ruim. Verdade. Não tem tempo difícil, em Verdade. todo o tempo. E a gente precisa. Mesmo se falte lá, né, na Sim. figueira. Então, Não assim, floresça. não floresça e tal, não tá legal aqui no meu trabalho, não tá legal na minha casa, e alguma coisa tá desconectada ali daquilo do que Deus quer na minha vida, né? Algum problema, alguma aflição, alguma doença. Que, Uhum. sabe, as pessoas, elas querem estar confortáveis, né? Aham. E isso não é fé, Sim. né? Deus, porque a adoração, ela é uma atitude de fé. Perfeito. Um ato de fé. É um né? ato de fé. Você Perfeito. não tá vendo a coisa boa, né? Você tá ali Mas no eu vou meio continuar adorando. de uma tempestade, né? Do meio de uma situação difícil da vida. E aí você crê. Eu vou adorar o Senhor. É o que Amém. Paulo fez e Silas. Sim. Sim. Estavam ali Na aprisionados na cadeia. cadeia. Eles tinham todos os motivos para dizer, Senhor, eu tô aqui pregando a tua palavra, os caras estão aqui me jogando numa cela escura, cheia de Caramba, é isso mesmo. criminosos, pessoas aqui. E aí ele começou a louvar o Senhor, independente das circunstâncias. E quando a gente faz isso por fé, Deus vem. Foi o que Nossa. aconteceu. Amém. Deus libertou das cadeias, Deus fez É o isso. milagre, salvou o carcereiro, a família dele. E Quer aí, dizer, é isso. a gente desmistifica aquela coisa de, eu não vou levantar a mão porque eu não tô com vontade, né? Hoje eu não tô bem, Sim. né? Para louvar e tal. E a gente, isso aqui dá um outro podcast. Isso, eu conversei, isso é interessante que ela tá falando, eu conversei outro dia com o ministro Louvor, ele me procurou para pedir um tempo, né?
Rapaz, eu quero um Sim. tempo e tal. Eu disse, meu irmão, o que foi? Tu tá em pecado, meu irmão? O que que fizeste o quê e tal? Porque eu fui logo direto, né? Aham, Tem que pra ser logo pedir intencional. tempo, né? Aham. Eu disse, o cara fez alguma coisa e tal, que tá enrolado com alguma coisa. Ele disse, não, eu tô numa crise e tal no meu trabalho, e aí com o meu pai e tal, não tá dando certo, a gente tá quase falido, não sei o que, um monte de coisa. Eu disse, meu irmão, e aí tu vai parar? Aham. Sim. Quando mais tem que. Agora que tu Agora que tem, tinha meu que- irmão. Agora que tem que É entregar. agora, no deserto. É. Sim. Porque Deus tirou o povo do Egito e colocou no deserto, e a Bíblia diz por que que Deus fez isso? Sim. Que era para provar o que estava no coração deles. Sim. Sim. Deus queria saber se eles estavam, né, querendo Deus pelas coisas que Deus estava dando para eles, ou pelo próprio Deus, porque ele disse que Deus queria tirar o povo do Egito para que eles o adorassem no deserto. Sim. Perfeito. Ou seja, o Verdade. tesouro, né, a conquista do povo, não era propriamente Canaã, A terra era o próprio prometida. Próprio Deus. Deus. O próprio Deus. Exato. Sim. Eles estavam em prisões, eles estavam sendo escravizados, sofrendo por 400 anos. Por quê? Porque eles não tinham mais Deus, eles tinham perdido, estavam na escravidão no Egito. Sim. E Deus queria libertá-los para que ele fosse adorado pelo seu povo Sim. ali no deserto, aquele encontro ali com Deus. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, não é a questão do tá bem. que- Aí eu falei para ele, eu disse, cara, muda isso. E às vezes tem que falar essas coisas para as Sim, pessoas. Tem que sim. falar para que elas Acordem, entendam, né? acordem, Mas despertem, sejam intencionais. Essa é a importância, né? De Da ter. liderança. Você ter líderes, conselheiros, mentores, pessoas que. Discipuladores, né? Pessoas que possam dar essa instrução, que possam dar fazer essa ligação de ânimo no momento que é Isso. necessário, E né? eu vou mais além, pastor. Isso precisa ser ensinado. A cultura de louvor e adoração, ela precisa ser ensinada, porque existe uma forma. A Bíblia ensina como é que Deus deve ser louvado, deve ser adorado, só que a gente quer fazer do nosso jeito. E quando a gente vai nas igrejas, né, eles nos procuram, né, para fala sobre louvor, sobre adoração, a gente percebe que falta um entendimento. É isso. Porque quando você entende o que é louvor e o que É é isso. adoração, você vai para um outro nível no seu relacionamento com Deus. Você já não chega na igreja indiferente. Eu confesso para vocês, gente, eu tenho uma dificuldade. Eu estou confessando aqui uma dificuldade que eu tenho de estar em ambientes, né, que as pessoas não têm reverência com a Sim, presença de Ficam Deus. indiferentes. Elas são indiferentes. Bate assim uma Sim. indignação, Uhum, assim. uhum. Como é que você pode, né, ficar sentado, parado, inerte, num ambiente onde Deus quer se manifestar? Sim. Porque não é isso que eu vejo na Bíblia, né? Perfeito. Eu Uhum. vejo que quando a glória de Deus está, as pessoas não conseguem ficar de pé, Sim. né? Uhum. Elas são totalmente Tomadas. Nós somos, assim por essa presença, né? E qual é a minha reação, Uhum. né? Sim. E aí a gente vai para os 7 significados da palavra louvor, que não vai dar para falar tudo aqui, mas as expressões é de se prostrar, de levantar suas mãos. Sim. Tem um significado, se eu não me engano, é do halal, né? Que fala que é você se expressar de forma que você parece um louco. Explosiva, né? Explosiva. Exatamente. Imagina isso. Isso é uma Sim. expressão de louvor que é Como Deus Davi, que né? define, Aham. né? Mas hoje assim, eu digo, não quero nem aí, não tô nem aí pro que vão pensar de mim. Eu quero é Deus, né? É. Eu quero é Deus. Que nem Mas a Davi, gente- né? A declaração de Davi, né? que o Trazendo a pastor- arca para Isso. Jerusalém. Né? O que o pastor falou é muito Exatamente. importante, porque o ensino, né? Sim. Sim. O conhecimento Porque a ignorância é que nos leva às trevas, Perfeito. né? A ignorância. Tem gente que pensa assim, é uma coisa até interessante, pensa assim, mas a criança, né? A criança nasce pecadora, né? A criança nasce... Porque, na verdade, chega um momento, né? Que se fosse essa ideia, né? Era melhor que a criança ficasse em ignorância, porque delas é o É. reino dos céus, né? Sim. Uhum. Porque Jesus falou que delas é o reino dos céus. Sim. Então, era melhor manter elas na ignorância, mas não é isso. Sim. Perfeito. Não é a ignorância que nos leva à salvação, não é isso. Exato. É que chega um momento da vida da pessoa que ela vai chegar, né, a tomar decisões na vida dela. E pelo fato dela estar envolta ao pecado, e pelo fato dela também trazer essa natureza que se degladia com Uhum. a vontade de Deus, ela cai no pecado. Sim, Né? E por isso que ela precisa do resgate, precisa do Senhor. Perfeito. Então, assim, a gente precisa entender isso, que
ser intencional é você dar comandos. Perfeito. Dar comando. Ou seja, você dá comando pro teu corpo. É o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz, eu subjugo o meu corpo Uhum. à vontade de Deus. Uhum. É como se ele dissesse, eu dou ordem, olha, aos meus membros. Tem um lugar que ele diz, eu esmurro a Eu mim esmurro mesmo. a mim mesmo, eu dou ordem aos meus membros. Perfeito. Né? A se submeter à vontade. Uhum. Sabe? Aquilo como ele quer, como Deus quer, não é como eu quero. Eu falo, às vezes, já falei isso. Levanta, por isso que às vezes o ministro de louvor é meio chato, né? Levanta a mão, abaixa Bate a mão, palma. bate palma, não sei o quê. Mas eu entendo. É porque ele tá dando comando para que as pessoas entendam que eles precisam dar comando Sim. para os seus próprios corpos. Porque É, uma tá vez. lá em Salmos tá lá, né? Isso, Bater palmas, todo- dançar. isso, são comandos. Uma vez, muito interessante isso, pastor Cirilo, uma vez ele falava, numa adoração profética, ele falou, gente, tudo começa primeiro na carne. Sim. Uhum. Ou seja, é aqui. Tipo assim, não é que ele tá querendo dizer que é na carne do pecado, não é isso Sim. que ele tá querendo dizer. É no corpo. É né? no nosso corpo, Sim, no no físico, né? físico, No físico. entendeu? Ou seja, Deus está te falando e você já vai respondendo. Uhum. Sendo intencional, aquela questão que eu falei do ser Sim. intencional. E você vai começando a agir, você vai começando a responder. Isso é inclinação do coração. Perfeito. Você pode inclinar o coração para um lado, Uhum. de ficar inerte, ou tu pode inclinar o teu coração para o lado de você se mover em relação a Deus. Sim. Tudo depende de como você vai Sim, é fazer com relação à tua essência, à tua identidade. Eu posso ficar parado, Perfeito. posso. Mas eu posso dizer, não, esse Deus eu não tenho como ficar indiferente, eu não tenho como. Porque, cara, meu corpo anseia, Uhum. sabe? Imagina o apóstolo Paulo, o apóstolo João, quando teve a visão de Apocalipse, a Bíblia diz que ele caiu como morto. Aham, verdade. Não é não? O corpo dele se rendeu, aí eu me desabou aqui, desabei. Sim. Porque na presença do Senhor não tem como a nossa estrutura física ficar assim. Eu penso assim nisso, sabe? Exato, Nesse exatamente. nível Também entendo. da nossa estrutura física e começa assim, de Uhum. você ser intencional. Sim. Eu acho que talvez o meu propósito de ter vindo aqui hoje, Sim. talvez seja isso, de tudo que a gente falou aqui. Perfeito. Não fiquem esperando um agir, uma coisa Sobrenatural, extraordinária, você, extraordinária. e tal. A Bíblia fala que a gente deve reconhecer o Senhor em todas as coisas. Perfeito. Sim. Tanto nas grandes como nas pequenas, nas coisas que você é indiferente. Perfeito. Entendeu? Você está em casa, liga a torneira, Senhor Deus, obrigado por essa água que sai na torneira, Perfeito. o chuveiro e tal. E eu estou reconhecendo a Deus em todas as coisas nas pequenas, então começando a ser intencional em tudo. Sim. Legal. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sou intencional naqueles momentos que eu estou na adoração, na igreja. Uhum. Eu vou ser intencional, eu vou me mover em direção a Deus. Eu não vou me mover no meu pensamento. Aham. O pensamento vai Perfeito. junto. Aham. Sim. Tá entendendo? Aham. Então, assim, aí as pessoas dizem assim, eu entendo, cara, sabe? A gente tá numa conversa aqui, né? Sim. Eu entendo, às vezes, não, mas é o meu jeito, né? Cara, claro, a gente compreende cada um, o jeitão de cada um. Eu era assim também. Eu era meio assim também, disse, cara, não, vou ficar aqui. Às vezes a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar da gente, Aham. o que o outro vai olhar ali, cara. Então, mas eu não sou assim, de repente eu vou agir assim diferente. Daí? Aham. E daí? Não, e Sim. também, Entendeu? e também as expressões são múltiplas, né? Tem Isso. gente que canta alto, tem gente que canta Uhum. baixo, tem gente que levanta as duas mãos, tem gente que levanta só uma. É o que eu tô querendo dizer, é o seguinte, é você ser intencional, não ficar se prendendo, De você. entendeu? Não ficar se prendendo ao que vão dizer de ti, Perfeito. ao estereótipo. Você não precisa porque- ser igual a pastora Dani. Porque entendeu? no fundo, parando pra pensar, se você não for intencional para Deus, você vai ser intencional pro outro Isso, lado. Exatamente. Né? É isso, é Você isso. vai tomar uma decisão do que Isso. você vai fazer ou não. Exato. Não existe aquela Diante questão dele. do em cima do muro, Do no meio neutro, termo, né? Do neutro. É. Uhum. Entendeu? Exatamente isso, pastor. É. Foi no alvo. Gente, eu não acredito, eu fui muito abençoado aqui. Ó, eu Muito falo bom. que a gente ficava mais de 2 horas fácil aqui, mas eu sei que É vocês. verdade. Na verdade, marcar eu tenho, um outro, né? Marcar eu um tive outro. que Vindo em interromper Belém. porque eu sei que vocês têm muita coisa ainda para fazer hoje. Temos tem que vir em muitos Belém de compromissos. novo. A gente vem que a gente. Marcar um outro. Vocês, quando estiverem aqui em Belém, eu já peço, por favor, parada obrigatória aqui com a gente, porque eu quero saber desses 7 princípios do louvor. 7 significados. 7 Isso. Então, eu tenho certeza
que da próxima vez que vocês estiverem aqui, a minha oração é que vocês estejam aqui com a gente também. Amém. Mas, ó, eu fui muito abençoado. Muito, muito. Olha, a excelência Honra glorifica a Deus e abençoa as e abençoa. pessoas. Gente, isso aí foi uma chave que virou demais pra mim. É muito forte isso. Então, A eu excelência quero, honra a Deus e abençoa as pessoas. eu quero Isso agradecer, realmente. pastor Dani. Vocês impactaram a minha vida demais. Tenho certeza que do Com Rafa, certeza. Muito bom. a gente nem viu o tempo passar. Eu nem sei quanto tempo tem aí. Eu já estava um pouquinho Mo- preocupada, eu olhava ali para ele. O Alex já avisou ali faz tempo. Mas eu quero agradecer muito a vida de vocês. Eu tenho certeza que quem escutar esse episódio que foi falado aqui vai ter algum tipo de incômodo, uma mudança, uma transformação, porque a gente foi Amém. primeiro abençoado aqui. Sim. Obrigado muito, tá? Eu queria, assim, antes da gente finalizar mesmo, que eu acho uma coisa muito importante que eu não poderia deixar de falar. Isso tudo que a gente está falando aqui, de ser intencional e tal, me veio uma coisa aqui no meu coração, que é uma coisa que a gente está vivendo isso na prática, né? Quando a gente está, principalmente pessoas de frente, né, ali com o microfone na mão, né, com uma posição, é muito fácil a gente ter uma performance, né, que a gente estava falando. É muito fácil eu ter uma performance espiritual, Sim. né? A pastora Dani é uma mulher de Deus, o pastor Cláudio é uma mulher de Deus, olha Homem como... de Deus, olha. né? Uhum. Perdão, corta. Homem de Deus, tá? Me ajuda aí. Eu fico pensando assim, uma das coisas que eu tenho muito temor no meu coração é de manter o testemunho nos bastidores, Sim. né? Perfeito. O que nos, de certa forma, validou, né? Quando a gente foi transicionado para liderar um ministério de louvor, e que a gente recebeu isso com muito temor, como falamos ainda há pouco. O que nos validou foi a nossa trajetória, né? De testemunho, de servir na igreja local. Nós amamos servir a igreja local. Muitas pessoas falam, né? Por que vocês não gravam? Por que vocês tal? Eu sei que isso abençoa muito, mas a gente ama tanto estar ali, né? Servindo, vivendo o que é ser igreja, né? E onde eu quero chegar. Isso tem alcançado a nossa casa. Amém. Nós temos 2 filhas Amém, adolescentes, a Sara e a Júlia. A Sara tem 18 anos, a Júlia tem 15. E recentemente a gente viveu uma experiência linda com a nossa filha mais nova, né? Que se converteu no início do ano, né? Não é porque são filhos de pastores, Sim. né? Foram criados em ambiente na igreja. A gente chegou um tempo que elas precisavam ter a experiência delas. Nós orávamos muito por isso. E o que a gente ouve as pessoas falando, você é na plataforma que você vive no secreto. Eu posso testemunhar para vocês disso, que na nossa casa, na nossa família, a gente tem vivido a presença de Deus, a glória de Deus, os milagres de Deus. E eu falo muito, o maior temor do meu coração é eu estar na plataforma e uma das minhas filhas olharem para mim e dizerem, minha mãe é uma mentira. Amém. Minha mãe é uma farsa. Sim, sim. É o maior temor do meu coração. Então, elas conseguem ver isso que a gente vive na Sim, meu Deus, plataforma, é muito na forte. nossa casa. Elas veem a gente orando, elas veem a gente adorando, se quebrantando na presença de Deus. E eu estou falando isso como testemunho, né? Você precisa viver essa verdade dentro da sua casa, dentro da sua família, com seus filhos, ensinando no caminho, no seu casamento, né? Trazer Deus para sua família. O ministério, os frutos do que você vive ali no seu secreto, de fato, ele vai transbordar no seu chamado, no seu ministério. Amém. Tenha certeza O disso. segredo é viver Amém. no secreto. É isso. Eu ia pedir para vocês deixarem uma mensagem final, mas é isso. É isso Tá aí. perfeito, tá perfeito. Foi É demais. isso. Verdade. Gente, Muito mais uma vez, pastor, quero deixar o senhor fechar esse momento aí. Eu quero agradecer, né, vocês, né, que nos receberam com tanto carinho, né, tanto, assim, vocês também têm esse trabalho maravilhoso de abençoar as vidas através do testemunho, né, daquilo que Deus tem feito, né, e eu fico muito honrado, né, eu não me sinto Digno. digno, né, de estar aqui na frente do podcast, né. Eu sou, assim, bem reservado, até quem me conhece sabe, eu sou muito... Quem vê ele falando assim, né? Eu sou bem reservado. Eu meio que me transformo quando eu tô com os discípulos, né? Quando eu tô lá e a gente conversa, a gente vai.
Mas assim, eu não sou de plataforma, assim, não sou muito assim de plataforma, né? A minha esposa já tem mais Aham. esse traquejo todo, né? Eu não sou muito e eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, poder de alguma forma ser bênção na vida de alguém que vai Amém. ouvir, né? De levar as Amém. pessoas a serem Amém. intencionais. E eu quero também honrar nossos pastores, né? Pastor Sim. Joaquim, pastora Margarete Rose, Uhum. e novamente fazer menção do pastor Eric, Sim. pastora Raquel, que são pessoas assim que Deus colocou na minha vida que me inspiram muito, né? Amém. Eu sou muito inspirado pela vida desses homens, né? Que depositam muito na minha vida e assim eu procuro honrá-los, né? Procuro de alguma forma querer servi-los, né? Para Amém. poder. Eu sei que eu estou semeando em terra fértil, Uhum. terra boa, Amém. Verdade. né? E eu sou muito grato à vida deles e dizer que eu amo muito demais, de coração todo ali, essa turma Legal. toda, né? Essa Legal. E é isso, né? Eu tô aqui para Amém. servir. Tá registrado, eles vão pegar Vou fazer um corte. Tá? pegar essa palavra, tem que mandar pra eles. Mandar para eles aí. Pastora verdade, Raquel, pastor verdadeiro. Eric, I love you. I love. Beijão, beijo do gordo, ou do magro. Gente, obrigado. Rafa, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer também e desejar que Deus continue abençoando vocês nesse ministério cada vez mais. Amém. Amém. Fomos Glória a muito Deus. abençoados. Eu tenho certeza que você também foi muito abençoado. O que eu quero para abençoar outras pessoas? Mande esse episódio para o grupo da família, para o grupo do ministério, para o grupo da igreja, para os amigos, para os inimigos. Abençoe todo mundo. Isso aí. Tem que amar até os inimigos. Amém. Ó, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Completude na sua vida. Tchau, tchau. Amém.